Boa tarde a todos. Agradeço muito a Gabriela e Soledad, apresentações cheias de informações e questões que veio da cabeça da gente. A gente está com o tempo avançado, nós teremos só 15 minutos de debate. Eu tenho aqui duas perguntas que eu ainda não li, porque acabei de receber. Então, enquanto eu leio, eu vou só fazer uma pergunta rápida para a Soledad. En nuestro mundo de muchas dificultades, trabajar con otras instituciones hermanas es muy importante. ¿Puede decir un poco más de cómo ocurre la Cineteca de Chile? ¿Cómo el trabajo de Cineteca de Chile con Archivo de Biblioteca Nacional? ¿Cómo ocurre? Gracias. Bueno, comentaba que el archivo audiovisual nuestro en la Biblioteca Nacional tiene solamente 2 años y la Cineteca 10 cumplió recién este año. Por lo tanto, estamos ambas instituciones muy empeñadas en recuperar el tiempo perdido de alguna forma y sobre todo el patrimonio fotográfico que todavía está disperso en muchos lugares en el país. Una de las estrategias más importantes tiene que ver con el depósito legal, ya que tanto la Biblioteca Nacional, que pertenece a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que es una red que pertenece a su vez al Ministerio de Educación, tiene museos y bibliotecas públicas en todo Chile. Y asimismo la Cineteca tiene instancias en las regiones. Lo que estamos haciendo es coordinar en las regiones un proyecto de difusión del depósito legal. Como decía yo antes, el depósito legal de audiovisual funcionaba por la impresión de las carátulas, porque originalmente la ley obligaba a la imprenta a entregar. Eso no sé si quedó tan claro de la exposición. Entonces, claro, todo el material bibliográfico sale de la imprenta a la biblioteca. Y como el audiovisual sale de productoras, lo que estamos haciendo junto a la Cineteca es crear difusión para que se pueda, efectivamente, los productores entreguen el material. Ahora, se comentó, entregar un original en cine es carísimo y esa es la dificultad mayor para gestionar la entrega del material original. Ahora, muchos productores, sobre todo realizadores de los años 80, 70, se dan cuenta que la Cineteca, que tiene un depósito de colecciones excelente, de excelentes condiciones, igual al nuestro, pero mucho más grande, se han dado cuenta que el dejar sus materiales ahí también lo va a conservar. Entonces eso ha sido una cosa muy buena. Otro línea de acción es que ellos participan, y nosotros participamos en todas las actividades de difusión que se realizan, la participación en los seminarios y bueno, aprovechar las instancias de traer, por ejemplo, a algún especialista, se comparte. Y también hay cosas que, por ejemplo, tú mostraste los posters, los carteles. Bueno, nosotros le decimos póster. La biblioteca sí recibe los pósters por el depósito legal. Entonces estamos haciendo cruces de bases de datos de materiales efímera o material, por ejemplo, de referencias críticas de diario para poder complementar las colecciones que a ellos les faltan. Entonces, sí, hay muchas líneas de acción conjuntas. ¿Y la digitalización es hecha con la Cineteca? No, nosotros tenemos para video, tenemos casi todas las máquinas hoy día para video, o sea, VHS, Umatic, bueno, todas las máquinas, y eso lo hacemos nosotros. Y para materiales caseros, que es 8, Super 8, 9,5 y 16, también tenemos un telecine que no es 2K, pero ese fue el que armamos junto a la gente de la Universidad de Nueva York. Perfecto. Que es un poco
precario, pero sí sirve para disponibilizar el material en línea. Lo que sí, nosotros no trabajamos nada de 35 milímetros, eso nosotros de hecho como que se entrega por transferencia a la Cineteca. Ah, perfecto. Y no coleccionamos 35 ni otros formatos. Gracias, Soledad. Gabriela, pode... o Arquivo Nacional está exibindo o Festival Internacional de Cinema de Arquivo em cartaz. Há algum intercâmbio ou apoio do Arquivo Nacional e a Cinemateca? E com o Museu de Imagem e Som? Entendo se a Cinemateca colabora com as Sim, iniciativas sim, de outros também. arquivos, sim. Inclusive, materiais do acervo da Cinemateca foram encaminhados para o Arquivo Nacional, nessa iniciativa, que é uma iniciativa muito exitosa e muito importante, né, que é o arquivo em cartaz. Essa questão da colaboração entre os arquivos é uma coisa que a FIAF recomenda, né, que haja esse espírito de colaboração e solidariedade. No caso do Museu de Imagem e Som, menos. Assim, o Museu de Imagem e Som é criado nos anos 70 para receber o acervo da Cinemateca, que estava, enfim, numa precariedade geral. Isso acabou não acontecendo, enfim, virou uma outra instituição, mas o Francisco Luiz de Almeida Salles, que foi fundamental para a criação do MIS, foi fundamental para a criação da Cinemateca, tendo dirigido a instituição por anos. A gente ainda não teve a oportunidade de fazer parcerias mais, digamos assim, consistentes com o museu, mas com o Arquivo Nacional, sim. Soledad, vou alternar um pouco. A pessoa pergunta... Vou falar devagar, se precisar a gente traduz. Diz que a pessoa chama Amarilis, desculpa, eu estou esquecendo de falar o nome de quem pergunta. Diz que gostou da tua descrição do arquivo da Biblioteca Nacional do Chile, pediu para você falar um pouquinho mais sobre o uso do Q-Code, do QR Code. Ah, de QR, el QR. Vou ler a pergunta que talvez eu tenha... Por favor, falar de novo sobre o processo de escolha de material a ser digitalizado e sobre a aplicação desse código. A ver, en el desarrollo del catastro, del survey, no sé cómo se dice acá, se encontró la aplicación de este código QR muy importante, ya que se trabajaba en línea en la base de datos. Entonces ahora, bueno, tengo que decir que nuestro equipo de trabajo, si bien son ingenieros de sonido, con especialidad en audiovisual, son muy tecnológicos, entonces ellos nos propusieron esta solución porque, como decía, hay muchos soportes, muchas cintas que tienen muchos contenidos adentro. Entonces uno puede, con el teléfono en el depósito, aplicar la imagen y inmediatamente esa imagen te lleva a la base de datos. Está conectada, está en línea. Entonces es muy fácil recuperar la información así desde el depósito. Esa es como la principal, la aplicación, claro. Y muchas veces, como se iba sacando el material de las cajas, se acondicionaba, se le pegaba el código y quedaba asociado al registro en la base de datos. Esta es una base de datos local, no tiene, es un instrumento interno, porque finalmente cuando se cataloga el material, nosotros entregamos al catalogador, se entregan los datos básicos, digamos, y técnicos de los contenidos para que el catalogador junto con la imagen ya digitalizada pueda realizar el registro en Aleph y luego, que esto está en MARC, y luego se hace una migración a, yo hablé de Digital, que es el administrador de colecciones digitales, es que está en Dublin Core, y así queda, está todo actualizado, integrado y se puede ver a través de la Biblioteca Nacional. Y sobre el proceso de elegir el material a ser digitalizado. Ya, una vez que nosotros tuvimos... Disculpa, ¿se puede decir
¿Más breve o más lento? Más breve. Más breve. Que tenemos poco tiempo de escuta. Este es más breve porque existe, el catastro dio algunos resultados sobre algunas temáticas que son de mayor importancia para los usuarios. Y entonces en una primera instancia, primero se eligió todo lo que tuviera que ver con pueblos originarios, que es una línea de trabajo hoy en día de pueblos originarios, hablo de indígenas, pueblos indígenas. Todo lo que es documental realizado en Chile y fuera de Chile durante la dictadura, o sea, memoria reciente, y algunos materiales documentales que tienen que ver con literatura. Entonces se hizo una primera selección, se digitalizó y así cada 6 meses tenemos una reunión con algunos editores, digamos, los mismos editores de memoria chilena, para ir captando, digamos, qué es lo que está en mayor riesgo y cuál es el estado de conservación, por ejemplo, y cuáles serían los intereses editoriales o de los usuarios. Temas de género también están muy... La demanda viene de los... Demanda de uso viene de los catálogos Tá. y viene de algunos también trabajos con los usuarios que son usuarios permanentes de la biblioteca. Graças. Vou perguntar para a Gabriela, são duas perguntas que vou fazer juntas, porque é questão de conservação, né? Uma é do Gregório, outra do Marcelo Eduardo. A primeira pergunta: quais as medidas foram tomadas após o incêndio que destruiu filmes em nitrato? O modelo preventivo da Library of Congress é considerado ou observado? É uma pergunta. Outra é: a síndrome do vinagre é um real que ataca, é um mal que ataca os rolos de filme. Como a Cinemateca lida com isso? Bom, no caso do nitrato, do incêndio ocorrido em 3 de fevereiro desse ano, o quarto, nesses 70 anos de existência da Cinemateca, bom, foi uma tristeza absoluta. Enfim, as equipes foram mobilizadas, o Corpo de Bombeiros ficou a todo momento, e quando a gente teve as condições mínimas de segurança, a primeira coisa foi a câmara, o depósito de nitrato. Os materiais são separados na Cinemateca de acordo com os seus suportes, né, para encaminhamento para esse ou para aquele depósito, enfim, respeitando as características dos materiais. O depósito de nitrato tinha aproximadamente 4.000 rolos. Então, uma vez, enfim, controlado o incêndio, apagado, a primeira medida foi o mutirão para salvar os outros 3.000. Então, aquela fila, tirando os materiais, enfim, colocando em ambiente adequado, e, o dia seguinte, planejar a recuperação desse sinistro. Assim, 40% do material que foi perdido não possuía outras cópias, é uma perda. Mas, tendo em vista o acervo da Cinemateca, não representava 0,5% do total, mas perdas são sempre perdas, enfim. Não dá para relativizar. Esses materiais, então, esses 3.000 foram separados, teve o processo de recuperação do depósito para que eles voltassem. Então, porque, assim, precisa entender isso numa linha do tempo. O período de crise da Cinemateca iniciado em 2013, ele foi muito doloroso. Esse incêndio ele não pode ser analisado, interpretado, sem considerar toda essa crise que foi desencadeada por questões políticas em 2013, mais de 150 funcionários demitidos. A nossa capacidade hoje é de 50 técnicos. Ela é 1/4 do que havia em 2011. Então, ele não pode ser analisado fora dessa questão. Por quê? Porque, então, vem a crise de 2013, as pessoas são demitidas, tem uma tentativa de fôlego em 2014, mas aí as equipes voltam a ser desligadas, passam um ano, praticamente, para que elas possam voltar para a Cinemateca. Então, o contrato é assinado em 2015, e as pessoas realmente começam a voltar para a Cinemateca em maio de 2016.
Então, essa equipe que volta, né, tendo sido com esse trauma, né, logo do começo do ano, o trabalho gira em torno, que vai até o final desse ano, principalmente no diagnóstico desse acervo. Então, a prioridade hoje da Cinemateca é a duplicação emergencial. Então, daqueles 3.000 que foram salvos ali no calor da hora, literalmente, avaliar quais não tinham duplicação, então já encaminhar esse material para análise e preparação para o laboratório de imagem e som fazer a sua duplicação, mas não se desfazer do original, como recomenda a FIAF. Você tem, enfim, guardar. Eu não conheço a fundo as recomendações da Livraria do Congresso, mas, enfim, a Cinemateca sempre se pautou pelas recomendações técnicas da FIAF, que aí, então, é uma construção mais coletiva entre os arquivos de filme. Então, a questão do acetato, né? A síndrome do vinagre, que é característica do acetato. Então, o nitrato, né, tem aquela coisa, aquela tensão, o perigo, né, a qualquer momento, dependendo das condições do material, de ele entrar em autocombustão. A deterioração do acetato ela é silenciosa. Ela é mal cheirosa, mas ela é silenciosa. E aí o que acontece? Porque não tem essa tensão permanente de que pode pegar fogo, por muito tempo, os arquivos ficam sem recursos para poder investir na recuperação do acetato. Né? E essa questão nitrato e acetato, ela é para a Cinemateca interessante, porque todas essas tensões, enfim, aflições em torno de migração de suporte, né? Então, hoje sai do analógico e vai para o digital, essa história é velha para a gente. Então, tinha o risco do nitrato, vão passar tudo para o acetato, e aí perde-se, porque a deterioração é muito mais agressiva. E aí você se desfez dos seus originais em nitrato. Então, hoje a Cinemateca conta com um depósito climatizado para o acervo de acetato e poliéster, uma conquista de 2001. Então, veja, a Cinemateca nasce lá em 46, né? Se consolida mais nos anos 50. E a perspectiva para o futuro é investir em novas tecnologias de segurança para o depósito de nitrato, que a gente ainda tem um risco ali iminente em 3.000 rolos de filmes, que foram os que sobreviveram. Bom, gente, respondeu. Eu estou mordendo a língua para não completar mais. Eu trabalhei na Cinemateca há tantos anos. Mas, de qualquer forma, o nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. As palestras foram excelentes. Agradeço muito a Soledad, a Gabriela. E vamos ter que marcar um outro encontro para terminar esse assunto, porque tem muito assunto para falar aqui ainda. Obrigado para vocês.